Olá, povo de Deus, estamos mais uma vez com você no nosso curso de evangelização passo a passo, como ganhar alguém para Cristo. E eu quero, essa semana, nessa aula, compartilhar com você agora vários métodos de abordagem, métodos de evangelismo, que poderão nos ajudar a alcançar aquele nosso alvo, aquela pessoa que nós desejamos ganhar para Cristo. Vou colocar um texto aí na tela que está baseado em Atos, capítulo 17, verso 23. Olha o que é que diz o texto. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amados irmãos, esse texto é muito conhecido e foi a experiência do apóstolo Paulo pregando aos gregos lá no Areópago. Eu não preciso falar para você sobre esse texto, mas eu quero destacar para você a sensibilidade e a estratégia que o apóstolo Paulo nos ensina nessa metodologia. E eu chamo, olha aí na tela, eu chamo esse método de evangelização ou evangelismo espontâneo. O que é evangelismo espontâneo? Chamamos de espontâneo os elementos que serão utilizados para iniciar o processo de evangelização. Espontâneo é o que você usa para que você possa introduzir a mensagem de salvação. Você deve lembrar em algumas aulas atrás que nós falamos sobre o processo do evangelismo e na hora que nós estamos abordando o nosso alvo, nós temos o elemento introdutório, aquilo que a gente usa para iniciar uma conversa, quebrar o gelo, criar um ambiente empático e aí sutilmente fazer a transferência do elemento introdutório para a mensagem que nós queremos ministrar. Então, evangelismo espontâneo é isso. Paulo estava passando, provavelmente pedindo a Deus direção de como abordaria aquele povo, e ele viu algo que tinha relevância, que tinha significado. Paulo usou um elemento espontâneo, porque não foi um elemento que ele planejou nem estava com ele. Foi um elemento que ele encontrou tendo relação com o seu alvo. Então, quando nós formos evangelizar alguém, é muito importante que antes de começar a falar, antes de começar a abordar, é observá-lo. Observar o que ele está fazendo. De repente ele pode estar lendo um jornal, de repente ele pode estar vendo uma paisagem, ele pode estar lendo, ouvindo um rádio, ele pode estar assistindo um jogo e você pode usar aquele assunto como elemento introdutório. Você começa a falar sobre aquele assunto, você vai ganhando a confiança dele, criando um diálogo sobre aquele assunto. Agora, uma dica importante. Para que o evangelismo espontâneo seja estratégico, é preciso que o elemento introdutório que você utilizou, ele tenha de fato importância e interesse para aquela pessoa que você está evangelizando. De repente você pode olhar um jornal e você achar que ele está lendo uma matéria e ele está lendo outra. E você faz uma pergunta sobre a matéria que você achou, mas não era o que ele estava lendo e aquilo não vai desenvolver um diálogo. De repente ele vai dizer sim, é, e pronto. Mas quando a gente fala algo que é de interesse daquela pessoa, com certeza as pessoas naturalmente se comunicam com a gente, elas entram num diálogo, elas respondem, elas interagem. Então, primeira dica, é importante que você escolha um elemento introdutório que seja de fato de interesse do seu público. Segundo, é importante que você tenha em mente o que você deseja falar. Porque veja, você não vai falar sobre o elemento introdutório. O elemento introdutório já está dizendo, é para começar um diálogo. É para você já não chegar já com uma palavra, já com a Bíblia e a pessoa não querer lhe ouvir. A habilidade, a sabedoria que você precisa ter e pedir a Deus é para que você possa fazer esse transporte, sair do elemento introdutório e entrar na mensagem que você deseja passar. Se você não sabe qual é a mensagem, fica difícil você fazer esse transporte do diálogo, da conversa. Então é importante que você saiba o que você deseja falar, que você use um elemento introdutório que tenha relevância para o seu alvo e você tenha a habilidade de passar desse elemento introdutório para a mensagem que você deseja falar. Paulo falou de um Deus desconhecido porque ele queria falar do Deus que ele queria e que ele servia. Então ele fez o transporte, ele fez essa passagem e ele conseguiu introduzir com muito menos resistência o assunto que ele queria propor, porque ele começou por um assunto que era de interesse daquele público-alvo. Um outro detalhe importante é você entender que você não deve gastar muito tempo com o elemento introdutório. Ele realmente é só para introduzir, ganhar simpatia. O mais importante é a mensagem. Observe o comportamento, as reações do seu público-alvo, da pessoa que você deseja evangelizar, porque as suas feições e a sua interação dirá se você está no caminho certo ou não. Tenho certeza que se você usar o evangelismo espontâneo, como Paulo usou, muitas pessoas estarão se rendendo aos pés do Senhor. Bem, essa é a dica de hoje.
Para a semana nós temos uma outra aula e uma outra estratégia que nós vamos passar para vocês. Deus te abençoe, Deus te use muito para ganhar muitas vidas para a glória do Senhor.